Hoje, dia 9 de julho de 2018, e com uma tristeza enorme, todos nós brasileiros estávamos torcendo para amanhã assistir a grande semifinal com a participação do Brasil, e o Brasil não teve força para passar pela Bélgica e foi eliminado da Copa do Mundo. Agora só resta chorar o leite derramado, ver o que aconteceu, porque o elenco que foi convocado para a seleção brasileira foi o melhor que nós tínhamos, sem dúvida nenhuma, mas só que não jogaram o que sabem jogar. E aqui, no nosso cotidiano, a nossa segunda divisão do Campeonato Catarinense, tivemos a decisão entre o Camboriú e a equipe do Fluminense, jogo realizado lá na cidade de Joinville, e o Camboriú foi lá e com um empate em 2-2 conquista o primeiro turno e já está entre os 4 que vão decidir as 2 vagas para o campeonato da primeira divisão em 2019. E nós tivemos aí o empate do Marcílio Dias em 0-0 e tivemos também a derrota do Almirante Barroso para a equipe, foi o Barroso jogou contra o Guarani. Perdeu para o Guarani. Guarani 3-2. O Barro ganhou lá em Jaraguá. 3-2. O Jani, esse jogo aqui, vamos começar pelo Barroso. Esse jogo aqui do Barroso, 3-2 para o Guarani. O Guarani está melhorando, está subindo. O Guarani está aí com 8 pontos. Eu não estou muito bom hoje, Celeste. Não. Não. Eu não aguento. Levantou o pé esquerdo? Não aguento. Hã? Levantou o pé esquerdo? Não, dormi com o pé esquerdo. Dormiu com o pé esquerdo? Dormi com o pé esquerdo. Cheguei quase 1h da manhã lá de Itaiópolis. Olha só, rapaz, que coisa. Perder ponto para o Operário. Então vamos inverter. Vamos inverter. Então vamos no jogo do Marcílio, que foi o jogo que você fez. O senhor quer inverter? Que você fez, tá? O jogo que você fez. E vamos começar pelo jogo do Marcílio. Inclusive, com essa derrota, o René Marques não é mais técnico do Marcílio? Não é mais treinador. Não é mais treinador. Foi embora ontem. Olá, Eládio. Olá, você de casa. Mas é só por causa do jogo do Marcílio ou por causa da seleção também? Não, seleção não. Eu vou dar meu comentáriozinho da seleção agora, então, para o senhor. Parabéns à seleção brasileira. Nós, os brasileiros, temos que acostumar que hoje o futebol é globalizado, que o Brasil é uma das maiores potências do futebol mundial, mas tem fortes concorrentes e tem que se respeitar isso. O Brasil fez uma boa Copa do Mundo, teve, sinceramente, um péssimo jogo entre aspas, levou muito azar no jogo contra a equipe da Bélgica, um time forte, competitivo, e o Brasil não estava no dia deles. Sabe aquele dia que nada dá certo? É aquele dia que a seleção brasileira perdeu para a equipe da Bélgica. Fez um gol contra, desestabilizou o time tentou correr atrás do prejuízo, o Fernandinho, num dia nada inspirado, entrou muito mal no time, não marcou, não atacou, não fez faltas e num contra-ataque onde ele perdeu a bola, poderia ter feito a falta, tentou ganhar na corrida, não conseguiu e a Bélgica fez 2-0. O Brasil não desistiu em momento algum, buscou o 2-1 já no finalzinho do jogo e fez uma pressão até o último minuto e a seleção brasileira ficou fora da Copa do Mundo. Parabéns ao Tite, parabéns aos seus comandados, alguns erros foi cometido, o Jesus, por exemplo, não poderia ser o titular, teria que ser o Firmino, tá? Eu acho que o Fernandinho não poderia ter jogado, eu acho que o Douglas Costa entrou tarde demais, mas isso é uma opção do treinador e como eu já falei, e como o seu Eládio falou no seu editorial inicial desse programa, os melhores jogadores do Brasil estavam lá. Então ninguém pode reclamar, agora quem escala é o Tite, seu Eládio. Então o senhor não pode dizer que o time foi muito mal. O time foi bem, numa partida não foi bem. Para mim foi a pior participação do Brasil em Copas do Mundo. Para mim foi a pior participação do Brasil em vários setores. Nós tivemos uma chave até certamente fácil para classificar e passamos trabalho, tivemos dificuldade. Não só eu, mas a imprensa internacional hoje está listando várias... toma uma água para ver se refresca. Vários pontos de análise, de erros do próprio Tite. O Tite cometeu muito erro nesse jogo.
Ele teve exatamente os 22 melhores jogadores. Muito bem, tu falou nesse jogo, né? Tá? Não, em todos os jogos. Vou só listar para você. Nos jogos em que o Brasil jogou, nós tivemos o primeiro jogo, o Neymar não jogou, o William não jogou, o Coutinho não jogou, o Marcelo não jogou, o Paulinho não jogou e conseguimos o resultado. Tá? Depois, nos outros jogos, nós continuamos com as mesmas falhas. E todas as vezes em que o técnico brasileiro, Tite, usou do seu banco para consertar o seu time, ele acertou o time. E o time conseguiu render. Aí eu faço uma pergunta. Se esse jogador que entrou e consertou, por que não permanece? Teria que permanecer. Aí uma outra situação que o Tite falou para a imprensa internacional, de que o Jesus estava jogando porque taticamente o Jesus era um jogador útil na marcação. Pô, eu quero botar um centroavante para marcar? De que maneira? Para quê? Eu tenho que botar um centroavante para trabalhar, para fazer gol. É uma linha ofensiva, uma linha de finalizador, não a linha de marcador. Então, esses erros todos, e mais a falta de jogo, que sabem jogar, mas não jogaram, desses jogadores já listados aqui, Paulinho, o Marcelo, Neymar, Jesus, o William. É claro que você tem que mexer no time. Então não mexeu por quê? Ele acha que aqueles outros que ele convocou não estão na qualidade daqueles que estavam jogando? E aí o Brasil acabou perdendo. Agora, dizer que foi uma participação extraordinária do Brasil na Copa do Mundo, que o Brasil fez uma bela Copa do Mundo, que o Brasil não merecia ter perdido. O Brasil não jogou, mesmo. O Brasil não jogou para ganhar. Pode jogar mais 5 vezes com a Bélgica, o Brasil ganha 5. Mas aquele dia o time estava infeliz, Elad, e tem um dia que o time vai estar infeliz. Mas se o time está infeliz, não pode ser todo mundo. Tanto é que na hora que entrou o Douglas Costa, a hora que o time entrou, ele mexeu no time com o Fernando Augusto. O Firmino. Tá? Esse jogador, quando entraram, o time não deu uma melhorada? Deu. Por que esses jogadores não começaram? Porque a opção do treinador foi manter a equipe que vinha jogando e se classificou. E estava jogando bem? Não. Relativamente bem. Então tá bom. Então a seleção brasileira fez uma grande competição e, lamentavelmente, pegou um dia que não estava bem. Acabou perdendo. Exatamente. Por força do destino, pegou uma tarde e noite lá na Rússia, que a equipe não se encontrou e perdeu um jogo apenas na Copa do Mundo. Aí o senhor está dizendo que foi a pior Copa do Mundo que o Brasil fez. Pelo amor de Deus, o Brasil já cansou de sair em primeira fase, em oitavas e finais. Não faz assim, seu Elad. Mas eu respeito sua opinião. Eu respeito sua opinião pela sua idade. Não, Jânio, só existe assim, ó. Você ser desclassificado, jogando bem, o adversário sendo superior, é tudo bem, aí eu até entendo. Só que eu analiso o meu time que não está jogando nada. O adversário cresce no jogo e o meu time não está jogando nada. E aí tem lá no banco um treinador que não mexe no time. Isso é que eu analiso. É assim que eu vejo a participação de uma equipe numa competição. É o seu rendimento, não é o resultado. O resultado, lógico que faz a falta e é o que você precisa chegar lá para estar na semifinal e na final. Mas jogar o que nós jogamos e nós aceitar esse futebol que foi apresentado pelos nossos jogadores, não dá. Não dá mesmo. Lamentavelmente. E aí o Tite deve permanecer, é um baita treinador? É. Só que o treinador não pode errar por omissão. O treinador tem que errar, ou se errar, por ação. Se o jogador tal não está jogando bem, se o Neymar não está jogando bem, aí ele vai botar lá o Firmino, vai botar quem quer que seja lá jogar, aí tu vai dizer o seguinte, mas perdeu, mas... Querido, mas ele não estava jogando nada. Eu tentei, talvez um milagre, tentei alguma coisa, mas nem isso nós tentamos. Então, aí não dá para aceitar. O futebol que nós temos e a qualidade que nós temos, eu até concordo com você que jogador, quem já jogou futebol, quem já militou lá dentro do futebol, sabe que tem um dia que é negro. Só que nós tivemos um mês inteiro de jogadores que não renderam aquilo. Então, se não está rendendo, querido, senta aqui do meu lado aqui, ó, e deixa os outros jogar. E, infelizmente, não foi isso que foi feito. E nós estamos aí amargando agora.
Nossa, eu não sabia que você ia ficar tão sentido assim. Eu não tô sentindo. Não, eu tô, porque eu gosto do futebol. Eu tô sentindo com o Marcílio Dias. Tô sentindo com o Marcílio Dias. Tô sentindo com o Barroso. Aliás, o Almirante Barroso, não pode, tá? Você receber a equipe do Guarani de Palhoça e tomar um sufoco, tomar 3-2, estava 3-1 o jogo, o time não jogou nada, o time não consegue produzir. O Rony chegou para organizar a equipe do Almirante Barroso e desorganizou a equipe do Almirante Barroso. O Almirante Barroso que vinha numa boa recuperação. Aliás, né, tem esses times emergentes aí no futebol catarinense que jogam uma barbaridade contra o Marcílio Dias. O Barroso jogou uma barbaridade contra o Marcílio Dias. Aí vai enfrentar essa fraca equipe do Guarani de Palhoça e me perde dentro de casa. Me perde dentro de casa pro Fluminense. Me perde dentro de casa pro Barra. Quer dizer, alguma coisa está errada lá no Almirante Barroso. O Barroso não tem time para perder em casa pro Guarani de Palhoça. Eu acho que o Hudson precisa rever algumas coisas. Aliás, quando ele trouxe o Rony, eu conversei com a assessoria, eu falei, olha, eu acho que não é o melhor nome para o Almirante Barroso. Mas trouxeram. Final, acabou o turno, o Almirante Barroso sempre vinha ali entre os 4, agora já é o 7º colocado, coisa horrorosa o que ele fez domingo, e o Almirante Barroso precisa rever os seus conceitos. Não pode, de jeito nenhum, como mandante, estar deixando as equipes visitantes deitar e rolar. Depois que tomou 3 gols, aí correu atrás, foi para cima, fez 3-2 e ainda quase empatou o jogo. Mas não pode acontecer. E depois que o leite for derramado, não adianta ficar chorando. Ah, se não tivesse acontecido isso ou aquilo. Hoje o Almirante Barroso está numa situação muito diferente do que se apresentava no início do campeonato. O Almirante Barroso está parecido com o Marcílio Dias, que eu vou falar no segundo bloco sobre o Marcílio Dias, tudo o que aconteceu lá em Itaiópolis, para tomar uma decisão depois que a vaca foi para o brejo. Aí não adianta mais nada. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos aí já falar sobre o Marcílio Dias, voltar a falar sobre o Almirante Barroso, que perdeu para a equipe do Guarani, e chorar um pouquinho tudo aquilo que aconteceu no final de semana. Não foi bom para o Barroso, não foi bom para a seleção brasileira, também não foi bom para o Marcílio. Só foi bom para quê? Para o Camboriú. Só foi bom para o Camboriú, que foi campeão do primeiro turno. Voltamos já já. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então, nesse segundo bloco, só uma panorâmica aqui, Eugênio, sobre essa derrota do Almirante Barroso para a equipe do Guarani. Você que acompanhou esse jogo, como é que aconteceu? Na verdade, tivemos um jogo muito movimentado, um jogo muito bom, né? A equipe Show de Bola esteve presente ali, esse jogo foi pela Rádio Univale, pela Rádio Web Catarina. O Guarani saiu na frente, saiu logo aos 8 minutos, através do Vitor, numa bobeira da defesa do Almirante Barroso, o Guarani acabou abrindo o placar. E tudo parecia que iria realmente fazer até uma goleada, porque o Guarani jogava muito mais que a equipe do Almirante Barroso. E logo aos 33 minutos do primeiro tempo ainda, o Bassoni acabou fazendo 2-0 para a equipe do Guarani, e o Guarani continuava absoluto no jogo. O Barroso só saía nos contra-ataques, acabou o primeiro tempo com esse placar de 2-0 para o Guarani, veio o segundo tempo, aos 20 minutos, o Brasão acabou descontando para a equipe do Barroso, e aí deu uma grande esperança para o Barroso. Mas, aos 24 minutos, mais uma vez, o Guarani conseguiu chegar no ataque e o Bassani acabou fazendo o terceiro gol para a equipe do Guarani. Aí bateu aquele desespero no Barroso, desespero na torcida. O Barroso perdeu 2 jogadores por contusão, saiu principalmente, sentiu muita falta do Paulo, lateral esquerdo. E o Vitor Hugo, aos 46 minutos do segundo tempo,
acabou fazendo o segundo gol para a equipe do Barroso. E ainda o jogo foi até os 50 minutos, o Barroso fez uma pressão muito grande até o último segundo do jogo, inclusive perdeu uma grande oportunidade aos 49 minutos do segundo tempo. E o Barroso acabou perdendo o jogo, um jogo que não poderia perder pontos em casa, e o Guarani deu uma respirada no campeonato e deixou a penúltima colocação para o Blumenau. Para o Guarani foi um ótimo resultado e para o Barroso foi um péssimo resultado, Eládio. Tá, então essa foi a derrota do Almirante Barroso para a equipe do Guarani e o empate que você saiu nervoso, dormiu com o pé esquerdo, sem pé esquerdo. O que aconteceu lá em Itaiópolis? Olha, Elad, essa história de Itaiópolis não começou no domingo. Essa história de Itaiópolis começou na semana passada já, o resultado de Itaiópolis. Quando o Marcílio Dias perdeu o clássico, da forma como perdeu para o Almirante Barroso, nós da imprensa esportiva de Itajaí, o torcedor, já falávamos que o Marcílio Dias precisava fazer algo diferente. Se não fosse com o treinador, fosse com o jogador, precisava mandar a gente embora, precisava fazer alguma coisa, porque o futuro do Marcílio Dias estava comprometido com o baixo rendimento da equipe. E foi comprovado no jogo contra o Metropolitano, foi comprovado no jogo horrível que o Marcílio Dias fez lá na cidade de Itaiópolis. Eu sou testemunha ocular do que aconteceu lá, uma tragédia que poderia ter sido muito maior se não fosse a grande atuação do Buru, foi o principal e um dos únicos jogadores do Marcílio Dias que realmente vestiu a camisa do Marcílio Dias, correu até o último minuto, deu carrinho, cortou bola, tentou armar o jogo e os demais jogadores totalmente apáticos, assim como o seu treinador na beirada do campo. O Marcílio Dias foi para lá sem o Schwenk, o Marcílio Dias começou com o Safira no banco, colocou o Max, tirou o Ayrton, colocou o Rafinha, não adiantou absolutamente nada. O Marcílio Dias até que fez um primeiro tempo apenas razoável. Quando a equipe do Operário percebeu que o Marcílio Dias não estava a fim de jogo, que o Marcílio Dias estava desestabilizado, acredite, senhores, o Marcílio Dias tomou um sufoco do lanterna do campeonato. E que vinha de uma goleada de 4 do Barra. Muito bem lembrado, Eládio. Na última quarta-feira, esse mesmo Operário entrou em campo aqui no Camilo Mussi, em 30 minutos tomou 4-0 do Barra. Aí o Barra começou a tirar seus principais jogadores, tirou o Atos, tirou o Lavato, começou a trocar seus jogadores para poupar jogadores, porque a equipe do Operário não era páreo nenhum para qualquer outro time de Santa Catarina, com exceção do Marcílio Dias. E aí, após o jogo, o René Marques ainda não sabia que seria demitido, deu uma entrevista para a Rádio Univale Web Catarina, dizendo, veja bem, tem muita gente falando muitas coisas aí fora, isso acaba indo lá para dentro do vestiário, está atrapalhando o rendimento do time. E eu digo mais, não foi imprensa, não foi diretoria, não foi nada, foi vocês próprios. Eu soube de fonte segura que no intervalo do jogo contra o Metropolitano saíram no braço dentro do vestiário do Marcílio Dias. E a partir do momento que o treinador perde o vestiário, cara, não tem jeito. Gosto muito do René, o René é uma figura extraordinária, é meu amigo, mas não ia conseguir fazer o Marcílio Dias jogar. Aliás, não estava conseguindo fazer o Marcílio Dias jogar. A diretoria demorou demais, pela inexperiência dos garotos lá, até é compreensivo, e agora vai pagar muito caro. René Marques saiu do Marcílio Dias no domingo à noite, não houve reposição até o momento, o Teco está assumindo interinamente e vai ter um confronto direto contra o Fluminense na próxima quarta-feira. A mesma coisa aconteceu ontem também lá em Jaraguá do Sul, onde o Barra foi lá, onde o Marcílio Dias não conseguiu ganhar, o Barra ganhou do Juventus, derrubou o treinador lá ontem, o Eduardo Clara. E com esse resultado, o Barra passa à frente do Marcílio Dias, assume a terceira posição. A terceira posição. E hoje de manhã o Celso Rodrigues, lá que era da Chapecoense, estava no Concórdia, já assumiu hoje pela manhã o Concórdia, o Juventus. Porque o Juventus, o Clara foi embora, né? Então vejam bem, Eládio, o Marcílio Dias, dos 7 primeiros colocados do Campeonato Catarinense, ele conseguiu ganhar só de um time.
Ele só conseguiu ganhar do Barra e Deus sabe como o Marcílio ganhou do Barra. Levou um banho de bola do Barra e ganhou de 1-0 do Barra. O primeiro colocado é o Camboriú, o Marcílio não ganhou. O segundo colocado é o Fluminense, o Marcílio não ganhou. O terceiro é o Barra, o único que ele ganhou na Bacia das Almas. Depois o quinto é o Metropolitano, ele não ganhou. O sexto é o Juventus, ele não ganhou. O sétimo é o Barroso, ele não ganhou. Ele só ganhou do Guarani, do Blumenau e do Barra. Quer dizer, como que um time vai conseguir o acesso se entre os 7 primeiros colocados ele conseguiu ganhar só de um time? Que são os seus principais concorrentes no acesso, o time não consegue ganhar, Eladio. Então, só concluindo aqui, os resultados dessa última rodada, o Juventus perdeu para o Barra jogando em casa. O Barra foi visitar o Juventus, 2-1 ganhou o Barra. O Operário e Marcílio Dias empataram em 0-0. O Metropolitano ganhou do Beck no clássico lá em Blumenau por 3-0. O Barroso perdeu para o Guarani aqui em Itajaí por 3-2 e o Fluminense empatou com o Camboriú e esse empate deu o título à equipe do Camboriú. E a classificação ficou a seguinte: primeiro lugar e campeão do primeiro turno, Camboriú com 20 pontos. Segundo, Fluminense com 19. Terceiro, olha só, 5 pontos de diferença, hein? Terceiro está a equipe do Barra com 14. Quarto, Marcílio Dias com 14. Quinto, Metropolitano com 13. Tudo empencado aqui. Sexto, Juventus com 11. Sétimo, Almirante Barroso com 11. Oitavo, o Guarani com 8. Nono, o Beck com 7. E, em último, a equipe do Operário, que só somou 5 pontos. Eladio, ano passado, 2017, eu principalmente, e nós da empresa, sentávamos o pau naquele time horrível que o Tonho Gil montou. Tu lembra aquele time horrível que o Marcílio Dias tem? E eu vou informar vocês, aquele time fez 1 ponto a mais que esse time bom do Marcílio Dias no primeiro turno. Acredite se quiser. A campanha do Marcílio Dias em 2018, com o dobro de investimento, foi pior do que a do ano passado. E eu concordo com você em função de que o Marcílio Dias, os compartimentos não estão alinhavados, não estão alinhados. Há o principal compartimento que, não sei nesse jogo lá contra o Operário, mas os jogos que eu acompanhei, o meio de campo do Marcílio Dias inexistente. Mesma coisa. E time que não tem meio campo não chega a lugar nenhum. Não vai vencer, não vai crescer, porque o seu coração está fragilizado. Então, há necessidade de correção. O que o Brasil não corrigiu na escalação lá na Copa do Mundo está acontecendo aqui também no Marcílio, que não está sendo corrigido, uma coisa que é visível por todo mundo. É verdade, eu concordo plenamente com você. E agora é chacoalhar a poeira, dar a volta por cima, né, Eladio? Tem muito serviço, muito trabalho aí, e você colocou agora há pouco aí a tabela de classificação, tá todo mundo encostando, né? Ontem eu só queria fazer um destaque da rodada de ontem, o grande público lá na cidade de Blumenau, no clássico entre o Metropolitano e o Blumenau, 1.700 pagantes. E olha a importância desse início e retorno, que agora zera tudo, mas conta na classificação geral. Marcílio Dias estreia fora de casa contra a equipe do Fluminense. Que, aliás, já mudaram o horário. Joinville. Era para 6 horas, agora já passou para as 20h30. Então, estamos encerrando com esse bate-papo aqui, com a bela participação da Copa do Mundo do Brasil. Nossa, o Brasil maravilhoso. Jogou uma partida e lamentavelmente foi desclassificado, e o Marcílio Dias acaba perdendo a grande oportunidade de brigar nesse primeiro turno. Que se somem esforços para o segundo. Um abraço e até amanhã. Valeu, um abraço.